Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 17. Gente, como eu amo estar no lugar onde Deus está. Não tem lugar melhor, né? Meu Deus, como é bom estar nessa atmosfera de adoração. Glória a Deus. João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. À medida que você for achando aí, vai glorificando o Senhor, amém? Ele está na casa, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Isso não vem só através de canções, amém? João, capítulo 17, a partir do versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, cadê os aqueles? Eita, que somos nós, né? Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só até aqui. Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, diga para o Senhor que você está desejoso de ouvi-lo. Papai, nós estamos aqui nessa manhã porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua voz, nós amamos estar onde o Senhor está e o Senhor está na casa. Pai, nessa manhã nós queremos declarar que o nosso coração está tão desejoso de aprender do Senhor. Pai, o Senhor sabe sobre nós aquilo que nós não sabemos. O Senhor sabe aquilo que nós nem imaginamos, aquilo que é ponto cego para nós. E eu quero te pedir que nessa manhã o Espírito de revelação possa estar pairando sobre a casa. Senhor, que desde a pessoa que tem mais conhecimento, até aquela que tem menos conhecimento, possa receber uma porção vinda do alto, e que nós possamos nessa manhã ser alimentados com o maná, uma palavra celestial, Pai, como o Senhor tem prazer de nos dar, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quebro agora toda a resistência do inferno, Pai, seja humana, todo orgulho, toda dificuldade, Senhor, seja espiritual, Senhor, toda ação do inferno, eu quero declarar falida agora, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto, que a nossa mente está alerta, que nós estamos dispostos e disponíveis para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, aquilo que as minhas palavras não conseguem dizer, e faz aquilo que eu jamais vou conseguir fazer, Pai. Eu declaro a minha dependência em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu amo meditar sobre os últimos atos de Jesus, a sua última oração, as últimas coisas que Jesus fez, porque eu acredito de verdade que quando nós se nós temos convicção de que nós estamos prestes a terminar alguma coisa, os nossos últimos atos ali naquele lugar, naquela circunstância, vão falar muito do que é o mais importante para nós. Por exemplo, se você soubesse que você vai morrer, não estou profetizando, fica tranquilo, descansa seu coração, você vai viver 120 anos, amém? Mas se você soubesse que você ia morrer no sábado que vem, o que você faria essa semana? Como seria a sua semana? Se o médico dissesse hoje para você, olha, você tem de vida até sábado. Eu tenho certeza, querido, que a sua rotina não seria a mesma que você está fazendo. Eu tenho certeza que você se importaria em ficar com as pessoas mais importantes da sua vida e falar as coisas mais importantes que você quer deixar para o coração delas. E foi isso que Jesus fez. Se nós lermos o livro de João, você vai perceber que já a partir do capítulo 13, né, João, você sabe que os livros e os 4 evangelhos, nós temos ali Mateus, Marcos e Lucas, eles não foram escritos exatamente para a igreja. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os gregos, se eu não me engano, e Lucas para os romanos. Eu sempre dou uma confundidinha nos dois ali, né? Mas João foi escrito para a igreja. E é por isso que no livro de João, por exemplo, a gente não encontra a palavra fé. Sabia que no livro de João não tem a palavra fé? No livro de João tem a palavra crer, porque é fé em ação. Porque Jesus espera que os seus discípulos tenham fé em ação. E no livro de João, nós percebemos que a partir do capítulo 13, nós vamos ver Jesus já falando das últimas ações de Jesus. Jesus, então, lava os pés dos discípulos. Jesus, então, faz a sua oração sacerdotal. E dentro de tudo isso, dentro dessa oração, Jesus pede uma coisa muito importante aqui. Ele pede algo para o Senhor. E ele não está pedindo isso. Eu fiz questão de ler a partir do versículo 20 para você entender que isso diz respeito a mim e a você. Jesus faz uma oração e ele diz: eu não oro somente por estes, mas eu oro por todos aqueles que ainda vão crer
através da palavra deles. Então, isso diz respeito a mim e a você. E o que Jesus orou mesmo, gente? Me ajuda aí. Ele orou assim, ó, que eles sejam um. Ele diz assim, ó, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele está dizendo isso, o desejo dele é que nós possamos ser um. Por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi, querido, que nós fôssemos pessoas de relacionamento. Eu preciso dizer algo para você. Eu e você não fomos feitos para andar sozinho. Então, você não pode andar sozinho. Mas sabe, quando eu digo para você, você não pode andar sozinho, não é porque é proibitivo. Sabe quando você fala para uma criança, você não pode pôr o dedo aí. Ah, você não pode ir em tal lugar. Quando você fala isso para alguém, você não pode fazer isso. Não. É tipo assim, você dizer para um peixe, você não pode sair da água. Por quê? Porque ele não foi feito para viver fora da água. Então, eu quero dizer para você, você não pode andar sozinho. Mas não pode porque, olha, não, você não pode porque você não foi feito para isso. Agora, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim, eu sabia que eu precisava de você. Queridos, nós precisamos uns dos outros. A oração de Jesus é sobre isso. Durante essas semanas, nós estamos falando sobre propósito. E na nossa primeira ministração sobre propósito, eu vou estar encerrando esse tema hoje. Na nossa primeira ministração sobre propósito, a gente estava falando sobre a importância de nós focarmos naquilo que é eterno. Porque você acha que, eu fiz essa pergunta, você gastaria todos os seus recursos, o seu tempo em uma casa que é temporária? Claro que não. Então, por que muitas vezes nós estamos gastando todos os nossos recursos e o nosso tempo com algo que é terreno, quando, na verdade, nós somos seres espirituais e eternos? Então, nós precisamos entender dentro disso, e se você quiser entender toda essa linha de raciocínio, eu ministrei isso na semana retrasada de manhã, e a semana passada, então, nós falamos à noite que a diferença de propósito e missão, que muitas vezes nós estamos confundindo propósito com missão. Nós somos empurrados a fazer, quando na verdade existe um chamado de Deus para que a gente possa conhecê-lo, né? E eu podia te dar vários exemplos aqui, mas por uma questão de tempo, não vou falar disso. Agora, hoje eu preciso encerrar isso, dizendo que dentro do propósito eterno de Deus, que é nós conhecermos a Ele, nós vemos aqui Jesus, Ele falando que nós precisamos ser um. Nós precisamos ser um. Então, nós não vamos ter um ministério completo. Nós não vamos ser completos, porque eu até não quero falar ministério, porque quando eu falo de ministério, parece que é para o pastor, para a pastora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida não vai ser completa se você se isolar, se você ficar sozinho. O que você e eu precisamos entender é que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus vai criar a mulher, Ele vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. E Deus não está falando só no sentido de casamento. Ele está falando que Deus é um ser relacional. Quando Ele foi fazer o homem, Ele não diz, eu vou fazer. Ele disse, o quê? Façamos. Era no plural. Então, ele já não estava sozinho. Ele estava com o Espírito Santo. E ele estava com Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, dizendo, Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos. Jesus, ele vem dizer para nós o estilo de vida que ele tinha. Se nós olharmos para a revelação dada por Jesus a Paulo, nós vamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. É a união de pessoas diferentes, que têm Jesus como Senhor da sua vida, que recebem dele a vida e os dons e transmitem isso a outros. Eu quero convidar você a ir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo, ele vem falar sobre os dons. Esse texto é muito conhecido, né, para falar acerca dos dons. Agora, ele vem falar algo tão interessante, porque ele diz assim, ó, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, ele está falando, existe uma diversidade aí no corpo de Cristo. E aí, ele continua no versículo seguinte, dizendo assim, ó, a um é dado, mas eu não vou ler todo, mas ele diz assim, a um é dado uma coisa, a outro é dado outra. A outro. Então, não existe em nós algo, a totalidade da revelação. Não existe em uma única pessoa a totalidade dos dons. Significa que a um é dado a palavra do conhecimento, a outro é dado a palavra da sabedoria, a outro é dado o dom de curar.
mas como corpo nós precisamos de tudo. E é tão interessante que daí Paulo ele faz questão de dizer exatamente isso, de comparar, aqui a partir do versículo 12, então ele faz essa comparação. Ele diz assim, me acompanha lá, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, Paulo está dizendo que a revelação de Deus para nós é que nós participamos de um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. Você entende? Não dá para a gente caminhar sozinho. E aí, nós precisamos então entender que nós não podemos mesmo caminhar sozinho, porque isso não vai ser completo em nós. Agora, olha só, esse mesmo texto de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23, na Bíblia, na versão A Mensagem, se eles conseguiram projetar ali, olha que coisa interessante isso, gente. Eu vou ler aqui na tela com vocês. Dá para projetar? Essa é a versão A Mensagem. Eu oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles, e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Olha isso, gente. O alvo para todos eles. Por quem que Jesus estava orando mesmo? Me ajuda aí. Para quem que Jesus estava orando? Por mim e por você. Posso ouvir um amém? Ele estava orando pelos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? E ele estava orando pelos seus discípulos ali e por aqueles que ainda seriam. E ele disse o seguinte: o alvo para Dione, Senhor. O alvo para o Marco, Senhor. O alvo para o Fábio é que eles se tornem um só coração. E uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Uau! Uau! Mas você fala assim, Deus, hello, como assim? Olha para esse meu irmão que está sentado lá atrás. Porque ele não, o irmão difícil, né? Talvez não esteja sentado do seu lado, ou talvez está. Talvez seja sua esposa do seu lado e você falou, pai, esse negócio está muito complicado. Um só coração e uma única mente. Mas a gente pensa tão diferente. Deixa eu falar uma coisa, faz um favor para mim. Passa a mão na sua unha. Passa a mão na sua unha, olha a textura dela. Agora, faz um favor para mim. Passa a mão no seu rosto. Olha a textura dele. É diferente, não é? Mas por acaso eles estão separados? Eles não estão no mesmo corpo? Por acaso você é fragmentado? Então, do mesmo jeito, querido, o Senhor quer. Ele morreu por um corpo, por uma igreja que é diferente, mas nas suas diferenças entende que precisa um do outro e que precisa entender que nós precisamos ter um coração e uma mente, vírgula, apesar das diferenças. Jesus está deixando aqui tão claro o seu desejo para a sua igreja, um desejo que era o seu estilo de vida pessoal. Ele não apenas se relacionava com o Pai e também com os seus irmãos, mas ele era um com o Pai e com os seus. E é isso que quer que os seus discípulos façam. Então, embora nós possamos ter uma missão pessoal, a nossa missão nunca será completa individualmente. Não existe ministério particular, não existe ministério individual. O meu ministério não se completa sem você. O seu ministério não se completa sem mim. Quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz que o Pai é nosso. O Pai não é meu. Não existe conjugação no singular. A conjugação é no plural. A única coisa que é conjugada no singular é o seguinte: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu
nome. O singular só pertence a Deus, mas quando fala o corpo, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso e é tudo nosso. Porque o Senhor não planejou uma igreja de pessoas individualizadas, que vivem a sua própria vida, que caminham a sua própria carreira e que querem, eu acho que deve estar planejando que quando chegar no céu, vai pedir para o Senhor para fulano morar na região norte e ele na região sul. Hello! É corpo, é ligado, é ser um. Nós precisamos entender que não se faz mesmo igreja no singular. Pastor Flavinho tem um livro com esse título, maravilhoso. Então, se, por um lado, o propósito é individual, porque fala de conhecer o Senhor, a nossa missão nunca vai ser particular. Não existe missão completa, e eu não tenho se eu não tiver um coração de servo. Se eu não entender que eu estou aqui como membro de um corpo, e todo membro saudável, ele faz duas coisas: ele dá e ele recebe. Ele dá e ele recebe. Qualquer parte do corpo que só receba está doente. E qualquer parte do corpo que só dá está doente também. O que acontece com o rim? Quando ele resolve parar de receber, ele para. E o corpo todo adoece. Você já imaginou se o coração falasse assim: ah, não, Deus, cansei, eu não vou mais ficar jogando, trabalhando pelo corpo inteiro, só eu trabalho. Não, já imaginou? Não, queridos, corpo, nós estamos falando de nós. Eu não posso ficar numa posição adoecida de que o outro, de parar de viver o meu propósito, de achar que o outro é melhor do que eu não tenho nada para dar. Eu não posso cumprir o meu chamado, parar de cumprir o meu chamado por causa das nossas diferenças. O corpo de Cristo é fato, não é a Igreja Batista da Lagoinha, amém? Mas a Igreja Batista da Lagoinha faz parte do corpo de Cristo. E se eu não estou inserido no corpo, eu preciso falar algo muito sério para você. Eu provavelmente não estou entendendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí talvez você já deve ter ouvido essa pergunta: por que ir a uma igreja? Porque é o lugar onde nós passamos mais tempo, fala a respeito da nossa paixão, fala a respeito do nosso propósito de vida. Se Jesus nos ensina a orar chamando o Senhor de Pai, é o seu desejo que sejamos uma família. E isso envolve amar, e se relacionar e servir. Para mim, a maior característica de um cristão maduro não é a qualidade da sua pregação, não é a qualidade da sua música, não é a maneira com que ele serve. Para mim, a característica de um cristão maduro é o amor. É a capacidade que ele tem de amar aquele que é diferente dele. É a capacidade que ele tem de perdoar quem o feriu. Sabe por quê, querido? Eu preciso te dar uma notícia. Se ninguém nunca errou com você, se prepare, porque alguém vai errar com você. Mas eu tenho uma segunda notícia. Se você nunca errou com alguém, se prepare, porque você vai errar com alguém. Existe uma coisa que nós sempre falamos nas nossas reuniões de liderança. A gente fala para as pessoas: entenda algo. Não é se a gente vai errar com você, é quando a gente vai errar. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas. E como corpo, nós somos a igreja, enquanto instituição humana, ela é feita de pessoas. Mas é aqui, nessa instituição humana, que eu vou ser trabalhado para me parecer mais com Jesus. Agora, Satanás, ele é tão astuto que ele tem lançado no coração de algumas pessoas o seguinte: não, eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Isso é verdade? Tá certo isso ou não? Vocês ficaram meio divididos, então eu vou te ajudar. Isso está correto, mas não está completo. Eu sou igreja, mas eu não sou igreja sozinha. Do mesmo jeito que um tijolo faz parte de uma construção, mas ele não é uma casa, ele faz parte. Então, quando alguém disser para você: não, eu sou a igreja, você pode dizer isso para ela: olha, você está certo, mas você não vai ser completo enquanto você não for igreja. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas resolvem se relacionar com o corpo de uma maneira muito engraçada, que é uma coisa que a gente tem visto hoje, que é o seguinte: você sabe que no corpo, um corpo saudável, ele tem tudo completo, mas existem algumas pessoas que precisam colocar uma prótese. Tem gente que está confundindo ser prótese com ser membro. E, cara, o negócio é tão
tão parecido mesmo. Só que esses dias, estava conversando com um amigo que ele era careca. E ele resolveu fazer um implante de cabelo. E aí, eu estava conversando com ele, né? Esses dias ele está todo feliz, né? Falou, eu nasci para ter cabelo, pastora. Eu nasci para ter cabelo, eu descobri que eu não nasci para ser careca. E aí ele falou assim, ó, essa prótese que eu estou usando aqui, ó, ela é dessa cor. Mas eu tenho mais 2 cores. Uma para cabelo grisalho, né? E a outra é um cabelo mais loirinho, assim. Então, a minha esposa ela pode escolher o estilo de marido que ela quer. Assim, quem não entende de prótese, vai olhar para ele e parece que o cabelo é dele mesmo. Porque a prótese, ela é assim. Ela funciona. Ela aparece. Mas ela não está ligada ao corpo. Você entende? E sabe o que acontece, queridos? Quando eu escolho ser... Qual que é a diferença da prótese? A prótese do cabelo, né, no caso do cabelo, ele tira a hora que ele quiser. Ele usa do jeito que ele quiser. Um braço de prótese é assim. Ele funciona. Ele trabalha. Mas ele não está ligado. Ele não sente a dor. Ele não chora junto. Ele faz o que lhe convém. Eu preciso te falar uma coisa, meu irmão. Evangelho não é para sermos prótese. É para sermos membros. E se eu não entendo que eu preciso estar ligado ao corpo, mesmo entendendo que às vezes vai me gerar frustrações e dores, se eu não entendo que precisa ter uma entrega, eu vou ter um evangelho de quando me convém. E isso não é ser membro. Quando nós escolhemos viver dessa forma, como uma forma de fuga para fazer o que nos convém e não o que o nosso Senhor quer, nós não entendemos a magnitude da cruz. Porque a cruz fala de um relacionamento vertical, onde eu me relaciono com Ele de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa. Mas a cruz completa fala de horizontal. Sabe o que Paulo diz para nós, lá no livro de Colossenses? Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Espera aí que eu acho que eu abri errado aqui. Espera aí, queridos, eu abri errado aqui. O que eu quero falar para você. Paulo, ele vem falar para nós, um texto aqui que eu já vou citar para você, só um minutinho, que eu já caço aqui, já acho. Que nós não vamos estar ligados, nós não vamos estar completos sem o amor. Porque o amor é o elo da perfeição, ele é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que ele vem dizer para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele diz assim, ó, vamos ler o versículo 13. Vou pedir para projetar esse texto para a gente ler junto, pode ser? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você entende? Se eu não estiver ligado de uma maneira que eu vou precisar perdoar, acredite. Quando você perdoa, você está fazendo algo, você está dando daquilo que você recebeu. Eu, às vezes, fico pensando na parábola do credor incompassivo, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Quando Jesus vem falar que o credor, ele conta, né, essa parábola de uma pessoa que devia como se fosse milhões e é perdoado. E de repente alguém deve 1.000 para ela e ela, não quero saber. Queridos, nós precisamos entender que ser igreja é estar ligado ao corpo, que vai ter alguém que vai me frustrar, que vai ter situações que vão me frustrar, mas isso não pode me impedir de continuar avançando, recebendo do Senhor e dando, recebendo do Senhor e dando, porque eu não vou ser completo, você não vai ser completo, o seu propósito de vida, você não pode andar sozinho, você precisa disso. Muitas vezes aquilo que nos fere é justamente algo que precisa ser tratado em nós.
E a gente está correndo. E quando a gente entende isso, a gente entende o que é evangelho. Porque o Pai é nosso. É lindo dizer isso. Mas se o Pai é nosso, significa que Ele é meu, que Ele é do Ed, que Ele é do Rodrigo. Significa que o mesmo perdão que eu recebi, eu preciso dar. Nós precisamos, não existe como ser filho de Deus sem Jesus, você crê nisso? Mas não existe como ser filho de Deus e não ter irmãos. E eu não posso parar o meu chamado. Eu não posso parar de dar daquilo que eu tenho recebido. Mas eu preciso fazer aquilo que está no coração do meu Pai para eu fazer. Sabe, queridos? Como eu disse, os últimos atos de Jesus, nós poderíamos dizer que os últimos atos de Jesus foram uma bacia, uma toalha, uma ceia e uma cruz. Com a bacia e a toalha, ele vem dizer para os discípulos: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Sabe, esses dias eu já tinha visto isso algumas vezes, que é uma fala de Spurgeon, né? Ele fala, cara, o servo é a posição mais baixa que existe. Então, se eu já estou na posição mais baixa, por que eu estou ofendido? Porque eu não entendi a cruz. Porque Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Olha que coisa linda. Nessa noite, nessa manhã e nessa noite também, nós vamos participar da ceia do Senhor. E como que Jesus fez essa ceia? Ele pegou um pedaço de pão, deu um pedaço para João, o discípulo amado, um pedaço para Pedro, que iria negá-lo, outro pedaço para Judas, que iria traí-lo, outro pedaço para Tiago, outro pedaço para Tomé, que ia duvidar da sua ressurreição. Mas antes disso, ele disse: este é o meu corpo, que está sendo partido. E dado para Dione, que um dia vai errar comigo. Mas eu já vou derramar perdão sobre ela. Para o Marcos, para o Fábio, para o César. Agora, queridos, se nós não entendermos, nós vamos parar no meio do caminho. Agora, eu quero voltar com você, ali no livro de João ainda, no capítulo 17, no final do versículo 23, algo que me chamou tanta atenção. João, capítulo 17, lá no versículo 23. Quando Jesus, ele diz para a gente, ele fala para Deus, não é para nós. Ele fala para Deus o seguinte. Aliás, no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é o propósito do corpo? A gente não vai conseguir pregar essa mensagem sozinho. Sabe quando que o mundo vai crer no Evangelho? Quando a gente não aceitar as setas do maligno para nos separar. Porque aí nós não vamos parar. Eu preciso contar algo para você. O diabo está tramando sabotar a sua missão. E a maneira com que ele tem de sabotar a minha missão e a sua missão é dizer para você caminhar sozinho. Provérbios capítulo 18 diz que o solitário, ele foca em si mesmo e ele se insurge contra a própria sabedoria. Quando você resolve caminhar sozinho, você está fazendo algo para o qual você não foi feito. E o diabo está tentando roubar a sua missão. O segredo de nós alcançarmos esse mundo e o segredo para você ser completo está justamente em sermos servos uns dos outros. Porque é esse o chamado que Deus tem para mim e para você. Sabe? Eu amo a igreja do Senhor. Existem pessoas que dizem assim, eu amo Jesus. Há um tempo atrás tinha uma mocinha, vou chamar ela de mocinha, uma atriz toda famosa, carioca. Eu gosto de Jesus. Eu não curto, é o fã-clube dele.
Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe como amar o noivo sem amar a noiva. Não existe como amar o noivo sem amar a noiva. Mas a noiva, acredite, para amar a noiva, nós vamos precisar de Jesus. Nós vamos precisar do noivo. E para amar a noiva e viver completamente o que nós fomos chamados, nós vamos precisar abrir mão das nossas próprias vontades. Nós vamos precisar ir para a cruz. E nós vamos ter que aprender a dizer o que João Batista disse quando ele se encontrou com o Senhor, com o seu Senhor. Já entendi tudo. Já entendi. Senhor, eu já entendi. O que você entendeu, João? É que ele precisa crescer e eu preciso diminuir. E nessa manhã de Santa Ceia, eu não sei se você, não sei como é que está a sua vida, seu ministério, mas eu quero dizer algo para você. Como nós estamos falando já há alguns dias, a vida é breve. Talvez hoje você está se dedicando ao seu trabalho, e eu entendo, há momentos que vai exigir isso de nós. Mas olha, assim como nos dias de Neemias, que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles guerreavam. Não seja roubado da sua missão. Você não vai ser completo sem viver o propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito, você pode abrir os braços aí, é para você encostar em quem está perto de você. Abre os braços aí, pode encostar, não tem problema. Esse propósito só vai ser completo quando você entender essa mensagem da cruz, que diz respeito a quem está perto de mim, a quem está perto de você, ainda que seja alguém diferente de nós.